Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Fernando e chegou a vez de eu dar o meu pitaco aí sobre essa crise no mercado editorial de livros, mais especificamente de quadrinhos, que é o mote aqui do canal, levando inclusive a recuperação judicial da editora Abril Jovem, Saraiva, Cultura, entre outras coisinhas que eu quero abordar com vocês. Mas antes, aquele jabazinho para a Tutorial Comics. Você que sonha em aprender a desenhar ou se aperfeiçoar e eventualmente vir a desenhar para o mercado americano, a Tutorial Comics ela tem dezenas de vídeos ali online onde você pode acessar conforme a sua conveniência. Você está em casa, você não precisa ir exatamente naquele horário num curso físico. Então, pela Tutorial Comics você tem acesso a diversos vídeos que ensinam passo a passo como você deve desenhar uma comics americana. Lembrando vocês que existem diversos artistas nacionais que desenham para o mercado lá fora, ganhando em dólar e tal, e parece realmente um mercado muito bom para um desenhista. Além disso, nós temos que os 50 primeiros têm 40% de desconto, então não deixe o tempo passar, já vai entrando no link que eu vou deixar na descrição, acessando, conhecendo o trabalho da Tutorial Comics, que é diferente dos demais cursos online. Dá uma olhada ali, galera, porque eu acho que vale a pena vocês conhecerem o trabalho da Tutorial Comics aí. Então é isso daí, galera. Link na descrição. Bom, voltando ao tema do vídeo, algumas pessoas previram uma espécie de bolha no mercado de quadrinhos brasileiro, dizendo que ia estourar e tal. Eu particularmente acho que não tem bolha nenhuma, essa crise não está relacionada à quantidade de quadrinhos que estavam sendo lançados. Pelo contrário, isso fomentou muito o mercado, dando diversas opções para os leitores. Claro que existe uma soma de fatores, mas eu acho que o principal é exatamente a competitividade com outras mídias. Nós temos o Netflix, games, cinema, entre outras coisas, que os jovens ou o adulto, as crianças acabam se interessando mais do que pegar um livro, do que ler um quadrinho. Então, é muito complicado você jogar a culpa nas editoras, nos consumidores. Claro que eu acredito que uma parcelinha todo mundo tem de culpa, mas o principal é a mudança de gosto. Nós temos coisas que no passado foram muito marcantes, né? As videolocadoras. Hoje temos a Netflix, você tinha os vinis, né? Depois passou para fita cassete, DVD, hoje você baixa o MP3 ou escuta a música online. E máquina de datilografar, nós temos os computadores. Algumas dessas coisas ficaram totalmente esquecidas, realmente não vão mais ser utilizadas. Outras se tornaram mercado de nicho, assim como são atualmente os vinis, né? Você tem colecionadores, materiais que são muito caros, que custam 4, 5, 10 mil dólares, porque realmente são materiais raros, de bandas ali que tiveram edições limitadas de determinados álbuns. E o sistema agora com relação aos quadrinhos será basicamente o mesmo. Cada vez nós teremos um público talvez mais de nicho, mais específico. Está faltando uma renovação de público. As editoras, elas tentaram fazer isso, a Marvel, a DC. A DC inclusive está com um projeto aí de distribuir suas HQs nos mercados, Walmart e tal. Mas aparentemente não é algo que está rendendo muitos frutos. Tem os filmes aí que está fazendo com que algumas pessoas voltem a colecionar, mas não é exatamente um ponto definitivo que nós teremos uma renovação de leitores. O mercado de quadrinhos ele está ficando caro exatamente por ter uma tiragem menor, porque está vendendo menos para menos pessoas. Então o lance do preço acaba afastando os leitores, mas é uma forma de sustentar o mercado. Ou você lança com um determinado preço, ou esse quadrinho não pode ser lançado. Então é realmente uma questão bem complicada que gera um efeito dominó. E aí nós temos basicamente a economia brasileira que está sofrível, né? Milhões de desempregados. Isso obviamente tem um reflexo não diretamente no consumo de livros e quadrinhos, mas sim como num aspecto geral da cultura, que você vai começar a cortar algumas coisas ou comprar um pouquinho menos.
E aí a gente está tendo esse reflexo como um todo no mercado de livros e não só de quadrinhos. A gente tem, por exemplo, a editora Abril, né, decretando ali uma falência, na verdade ela entrou em recuperação judicial. O que significa isso? Que a editora Abril simplesmente não está tendo lucro, só está tendo prejuízo, devendo e cada vez o montante vai aumentando. E o problema da editora Abril Jovem foi que ela não se modernizou. Ela ficou simplesmente estática, né? Ela achou que, como ela sempre dominou o mercado, foi a maior editora do país, aquilo bastava, ela não precisava acompanhar as tecnologias, ela nunca criou um portal como o UOL, como o Terra, o Globo. Aliás, para quem não sabe, a editora Abril era para ser uma rede de TV, foi sugerido isso para o Civita e aparentemente não lhe interessou. O Roberto Marinho, sim, ele montou a Rede Globo, mas para vocês terem uma ideia, a editora RGE hoje, né? Era a antiga Rede Globo. A Rede Manchete de TV era a editora Block. Então a gente tem todas essas relações das editoras que daí conseguiu a concessão pública para criar um canal de TV. E a editora Abril foi deixando as coisas passarem, não se inovou, né? Sem falar que é dona da maior distribuidora do país, né? Que faz, às vezes, aí distribuindo em lugares realmente ermos, né? Que eram de difícil acesso. Porém, a editora Abril começou a extrapolar, né, desses limites do monopólio, que até hoje não entendo como o CAD aprovou algumas fusões que foram realizadas. E a editora Abril era complicadíssima na hora de lidar em termos de distribuição. Ela fazia exigências absurdas. Eu quero lançar um quadrinho, eu quero lançar de forma independente para uma editora pequena. Você quer lançar? Então beleza. Você vai ter que ter, sei lá, 15 mil exemplares para eu distribuir, senão eu não distribuo. 5 mil não vale a pena para mim. E você ficava nas mãos da editora Abril, que hoje é a Total, não lembro qual é mais o nome. Então realmente era complicado. Ou chegavam nas distribuidoras regionais e ficava a caixa lá, eles não distribuíam, simplesmente depois voltavam, porque era tudo consignado. Então, na verdade, a falência da editora Abril se deve por incompetência, principalmente, obviamente, que tem um lance de mercado, como eu já disse, da mudança de gosto, de cultura da população como um todo, mas a editora Abril vacilou demais. Aí nós chegamos na falência também, entre aspas, ainda que entrou uma recuperação judicial, Saraiva e a Livraria Cultura, que são duas das grandes livrarias online que nós temos aqui no Brasil. O que aconteceu? A editora Saraiva, com a chegada da Amazon, né, ela se desesperou. Meu Deus, a Amazon está vindo para cá, sendo que ela praticamente detinha uma espécie de monopólio na venda de livros ali, tinha a Livraria Cultura, mas a editora Saraiva, a Livraria Saraiva, ela já praticava aquele lance dos descontos. Tem um vídeo muito antigo, um dos primeiros no canal, que eu ensinava como você comprar HQ com desconto. Você entrava pelo Buscapé, daí você tinha 5% de desconto quando você acessava o site da Saraiva. Se você comprasse com cartão era mais 5%, aí tinha um cupom de desconto. Então esse lance de descontos não surgiu com a Amazon. Vocês entenderam? Isso não veio lá com eles. Acontece que a editora Saraiva, ela também não se atualizou, né? As vendas online, elas são muito mais baratas do que você manter uma loja física com funcionários, com luz, com água, com limpeza, com armazenamento. Então a Saraiva, ela começou a ficar meio capenga e chegou no ponto que ela simplesmente não estava repassando, né, os valores de venda dos produtos que eram consignados para os detentores dos direitos, as editoras, os autores, enfim. A galera começou a ficar com o pé atrás com a Saraiva e simplesmente não enviava mais os produtos para eles. Isso fez com que a editora Mitos, por exemplo, você não ache mais produtos dela, tanto na Saraiva como na Livraria Cultura. A editora Mitos, ela vai se resguardar, obviamente.
Os caras vendem, mas não me repassam o valor. E esse efeito cascata acaba sendo comum nessas crises. Então você tem, por exemplo, a editora Sal, a editora Egon Moss, que não estão mais distribuindo para Abril Jovem, que está em recuperação judicial. Você vai comprar somente online. Quem sabe agora a gente veja esses produtos na Amazon, né, que muita gente pedia. Então, galera, é realmente bem complicado essa parte de não ter se renovado, não ter buscado alternativas. Então não é simplesmente uma questão econômica, tem o lance do gosto do leitor, mas é um conjunto de fatores que acabou gerando essa crise. Você tinha diversas editoras lançando materiais, muita coisa em banca, que acabavam sim competindo entre si, mas ainda o mercado estava absorvendo aqueles produtos, né? Tanto que surgia cada vez mais novas editoras. Agora, com o problema de distribuição, com a crise econômica, com o gosto do leitor, né, o que no caso já compete com outras mídias, não que isso surgiu do nada, veio agora, é uma coisa que vem sendo escalonado, né, subindo cada vez mais. Cada vez menos editoras estarão publicando quadrinhos aqui no Brasil, somente aquelas que vão ter um público muito fiel, aquelas editoras que trazem os materiais muito diferenciados, que conseguem também fazer o seu lobby, a sua propaganda. Editora de fundo de quintal, editora que não está preparada, não tem aquela grana para resguardar, galera, infelizmente a gente vai ver essas editoras fechando e não publicando mais quadrinhos no Brasil, pelo menos no atual momento. Outro ponto interessante é o futuro das bancas de revistas no Brasil. Eu fiz um vídeo meses atrás, eu acho que foi com o Conemo ou com o Regis, onde a gente abordou, fez uma espécie de prognóstico, né, de qual seria esse futuro que infelizmente está se concretizando. Muito se deve ao lance de ficou no passado, né? E outro também é você se adequar ao mercado, você se especializar. Então você tem um vídeo bem interessante do Vinícius que ele fez entrevistando donos de banca na cidade de São Paulo. Tem um vídeo do Rafa Pinheiro entrevistando o editor da VEC, o Vinícius também do Dois Quadrinhos fez uma entrevista com ele. Ele é muito esclarecedor, um cara super gente boa e ele fala exatamente o que está acontecendo dentro desse mercado aí. Então a gente tem bancas de revistas que estão se especializando em quadrinhos. Então o cara entende daquilo, ele consegue indicar, ele vai ter o grosso ali das suas vendas exatamente pautado em quadrinhos. Outros estão virando uma espécie de loja de conveniência, vendendo ou uma doceria até no caso. Então, galera, basicamente com esse problemaço ainda que veio a contribuir com os problemas nas vendas, que é a recuperação judicial da editora Abril Jovem, que é dona da maior distribuidora do país, galera, o futuro das bancas é realmente assustador. Eu não sei se terão bancas realmente por todas as cidades como era antigamente. Eu acho que cidades muito grandes vão ter bancas ainda, como eu disse, bem especializadas, seja em quadrinhos, seja como tabacaria, como uma doceria, uma loja de tudo, né? Loja de conveniência como um todo. Mas realmente cidades, eu acho que até mesmo de médio porte, por exemplo, eu moro numa cidade de médio porte aqui, eu acho que tem 400 mil habitantes. Eu acho que aqui, se umas 2 ou 3 bancas se mantiverem, vai ser muito, sabe? Pensa, uma cidade de 400 mil, isso é muito pouco. Então é um problema muito grave a situação das bancas, mas a gente tem que olhar que simplesmente o futuro está chegando e algumas coisas vão ficar no passado. Uma coisa que muita gente também vem falando é que a Amazon é responsável por essa crise e tal. Galera, de boa, não mesmo. Não é porque eu sou associado da Amazon nem nada do tipo. Eu não tenho rabo preso com ninguém, vocês sabem muito bem disso. Mas culpar a Amazon pela sua eficiência, eu acho que não faz muito sentido não. A Saraiva, ela praticamente dominava esse mercado. Veio a Amazon para competir com a Saraiva. Então você agora vai querer punir a Amazon por ela ser mais competente do que a Saraiva? Claro que no final das contas, se restar somente a Amazon, e é o que aparentemente vai acontecer, isso não é bom porque falta competitividade, né? Você vai ter somente um local onde você vai comprar e vai depender da Amazon com relação a ela fazer grandes promoções.
Só que a Amazon, aqui no Brasil pelo menos, ela nunca fez aquele mercado predatório, no sentido de querer matar a concorrência e nem nada do tipo. A Amazon é muito clara, pelo menos as informações que eu tenho, é que ela compra os produtos com 50% do valor de capa. Tá? Ela chega para a editora e fala, olha, eu não vou pegar consignado, eu vou comprar, é no dinheiro, diferente do que Saraiva, Cultura e outras lojas virtuais fazem. Então a Amazon vai lá e fala, olha, eu vou comprar de você 1000 exemplares desse quadrinho, mas eu quero 50% do preço de capa. Por isso que normalmente a gente vê as promoções aí da Amazon com 40%, 45%. Dificilmente tem produtos, óbvio que tem, mas com 50%, 60% de desconto. Isso daí vai ser bem específico para determinados produtos em promoções, que na verdade é mais uma estratégia no sentido de você atrair o leitor de comprar aquele produto e depois comprar outros mais, do que efetivamente querer derrubar a concorrência. Até porque a Saraiva, já nos últimos meses, coisa de 6 meses pelo menos atrás, ela vem lançando promoções malucas. E aí sim, promoções que você chega a pagar 30% do valor de capa dos gibis, a promoção chega a 70%. É louco isso, ainda mais em produtos consignados. Então é muito estranho você apontar a Amazon como a vilã desse mercado. Como eu disse, óbvio que no final não é interessante que só reste a Amazon. É interessante sempre você ter concorrência. Mas a Amazon está trazendo aí produtos onde você pode comprar com promoções, com desconto. Isso é ótimo para nós leitores. Você não quer comprar o seu quadrinho com desconto? Então, e aí chegamos na tal da lei do preço fixo, que está em vigor em alguns países da Europa, inclusive na França, mas que tem uma cultura, uma capacidade econômica, um social totalmente diferente do que nós temos aqui no Brasil, que já teve experiências com tabelamento de preço e que nunca funcionou. Na verdade, teve um efeito reverso, né? Mais prejudicou a economia. Então, o que seria basicamente a lei do preço fixo? Tendo aí a ideia do que está funcionando lá fora. As grandes lojas virtuais, elas podem dar somente 10% de desconto para os livros, quadrinhos, durante um ano. Então, a editora lançou aquele livro, entrou lá para vender, durante um ano, o máximo que as lojas vão poder dar de desconto é de 10%. Depois, sim, você pode vender ao preço que você bem entender. Aí você vai perguntar, Fernando, você, cara, você compraria com 10% de desconto? Eu esperaria um ano. Eu tô falando sério. Aqui, a nossa cultura, nós estamos com essa ideia do desconto, né? A gente está sendo mal educado, talvez, com essa ideia do desconto. Então, se eu sei que eu posso pagar daqui a um ano, ao invés de R$100, que seria o preço de capa, eu posso pagar 50, eu vou aguardar. Eu não vou morrer se eu aguardar esse tempo. Então, não é algo que particularmente me agrade, sabe? Eu acho que é uma limitação demais do mercado. Você está influenciando na livre concorrência. Aí você fala, mas Fernando, essa lei do preço fixo vai ajudar as livrarias físicas, as bancas de revistas. Galera, pode parecer cruel dizer isso, mas o mundo muda. Eu já dei exemplos disso. Você vai ficar com dó do dono da fábrica de datilografia, com a máquina de escrever? Acabou, você precisa se adequar ao mercado. Então não adianta o governo ficar metendo o dedo ali e tentar fazer as coisas acontecerem, que ao meu ver isso só vai trazer mais danos para o mercado. Outro ponto que eu acho bem interessante abordar foram as atitudes das editoras, galera. Olha só, eu conheço diversos donos de comic shop e eles tinham uma ideia de comprar diretamente com a Panini para poder oferecer grandes descontos nas suas comic shops, nas suas livrarias, nas suas bancas. Mas a Panini era irredutível. Falava assim, olha, ou vocês compram 4, 5 mil exemplares de cada título, comprar, não é consignado, comprar 4, 5 mil de cada título ou nada feito. Porra!
Aí eu lembro que juntava grupos de comic shop e faziam melhores propostas para Panini e ainda assim eles não aceitavam, sendo que a própria editora Panini seria favorecida com isso, porque teria seu produto exposto e isso reforçaria as bancas, as livrarias, as comic shops. Não é bom as bancas fecharem, não é bom as livrarias fecharem, não é bom as comic shops, que são lojas especializadas. Eu acho que isso poderia ter sido amenizado. Se a editora Panini, aqui eu me foco nela por ser a maior editora, tivesse tido mais maleabilidade na hora de lidar com os donos de banca, de livraria, de comic shop, com certeza essa crise seria consideravelmente menor. Só que parece que eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo no mercado de quadrinhos. Você vê a editora Panini retirando a sua distribuição do Grupo Abril, porém o site da editora, que deveria ser um reforçador, né, de venda dos seus produtos, você não tem os títulos lá, já está fora de estoque, não tem mais. É insano isso. Eu acho também que falta, eu até fiz um vídeo também sobre isso, falta profissionalismo no mercado de quadrinhos aqui no Brasil. Eu fiz um vídeo, foi na casa do Powell, lá do Distopia Cast, e gravamos junto com o Gabriel Guinando, do Entretenimento Ácido. E a gente fala sobre essa falta de profissionalismo, parece que os caras não têm uma visão de mercado. Então é realmente bem complicada essa situação que a gente está passando. Eu acredito que nos próximos meses aí nós teremos cada vez menos quadrinhos de outras editoras. As grandes, elas vão permanecer, elas vão lançar uma coisa ou outra, e esse encarecimento, como eu já disse acho que no início do vídeo aqui, basicamente se deve às tiragens menores. O colecionismo de quadrinhos, ele está ficando cada vez mais vinculado ao pequeno nicho, e quanto menor esse nicho, mais alto será o preço, porque as tiragens serão menores. Se a tiragem fosse muito alta, aí sim, galera, nós teríamos quadrinhos mais baratos. Então não é só porque a editora quer lucrar absurdamente e tal, ainda que aquele aumento da editora Panini, na época que não estava tendo essa crise absurda ainda, ou pelo menos não tinha estourado, realmente teve um inflacionamento absurdo. Então, galera, eu acho que é esse conjunto de fatores que eu abordei com vocês aqui que tem levado a essa crise no mercado de quadrinhos aqui no Brasil. E o futuro, o que a gente acha que pode acontecer? Eu simplesmente acho que nós não vamos ter mais bancas no sentido de como elas eram as bancas de revista antigamente, né? Você tinha diversos revistas, quadrinhos. Eu acho que cada um vai se especializar aí num determinado tema, num determinado mercado. A Amazon vai acabar dominando o mercado também, o que não é bom, tá? Eu acho que só ter a Amazon não é legal. Eu acho que teria que ter mais concorrência, e eu acho que nós vamos ter muito amadorismo das editoras, não sabendo lidar com o público, não sabendo lidar com as pessoas que vendem o produto delas. Eu não consigo entender isso, sabe? Você tinha que ter o dono da banca, o cara da comic shop, da livraria como seu amigo, ele está oferecendo o seu produto, e parece que as grandes editoras não têm um interesse nisso, ou pelo menos não fazem um trabalho interessante nesse sentido. Bom, galera, deixa aí sua opinião sobre essa crise no mercado, o que você acha que está acontecendo, como você acha que poderia ser resolvida toda essa questão. E é isso daí, um abraço para todos, fui!